irmão, minha irmã, e pelo novo e vivo caminho chegamos ao momento de ouvir mais uma vez a palavra de Deus aos nossos corações. Então, já que é o momento, eu já chamo as crianças aqui para frente também. Elas não vão para o cultinho, elas vão para o culto ao Senhor na linguagem das crianças, onde também será ministrado ao coração delas a palavra de Deus. E nós que ficaremos aqui seremos também iluminados pela graça do Senhor mais uma vez. As tias. Quem são as tias de hoje? Estão chegando. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, grato nós somos de estarmos aqui na casa do Senhor, em Sua presença, meu Deus, para podermos louvar ao Senhor e glorificar o Teu nome. Senhor Deus, na noite de hoje, peço que o Senhor, por meio das tias, ilumine e mostre Sua palavra ao coração das nossas crianças, porque elas não têm um cultinho, elas têm um culto e elas aprendem cada vez mais a palavra do Senhor, assim como nós também, mas em Suas palavras, com seus próprios meios de aprendizagem. E que nós também, Senhor, possamos, por meio das palavras do pastor Jackson, ser iluminados, alcançados pela Sua palavra, e assim possamos estar cada vez mais próximos do Senhor, cada vez mais próximos do Seu amor e mais próximos da salvação. É isso que nós pedimos, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Meus amados, abrir a palavra de Deus, Atos capítulo 9, versículo de número 20. Atos 9, versículo 20. Se você deseja receber a Bíblia aberta para acompanhar a leitura e a explicação, só levantar sua mão. Então, você vai receber aí a palavra de Deus com carinho da igreja, para você poder acompanhar a leitura e a explicação da palavra nessa noite. Atos 9, a partir do versículo de número 20. Mais alguém precisa de Bíblia? Aqui na frente, aqui, ó. Só ficar com a sua mão levantada aí. Nosso time de recepção está te servindo. A palavra de Deus, ela diz assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida, e encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas,
Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Amém. Queridos, esse texto apresenta para nós os desafios de sermos cristãos e sermos igreja. Veja que como Deus, Ele se envolve, Ele participa desse nosso processo de sermos cristãos, de sermos igreja. Onde você está agora? Você está no culto. Estar no culto já é uma grande vitória. Sair da nossa casa, se reunirmos com o povo de Deus para adorarmos o Senhor, significa que Deus está agindo na sua vida, desde aquele momento que no seu coração você disse: hoje eu vou ao culto. Desde aquele momento onde você se propôs no coração sair da sua casa e vir ao culto, Deus já estava agindo na sua vida. E aí, veja como é que foram os primeiros dias de Paulo como cristão. Paulo teve encontro com Jesus, acreditou que Jesus estava vivo, que Jesus tinha ressuscitado. Paulo se batizou, Paulo se tornou cristão, membro da igreja, e Paulo começa imediatamente a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Pergunta é: quanto tempo eu preciso ficar dentro de uma igreja para começar a falar do Evangelho? Quantos livros eu preciso ler? Quantos cursos eu preciso fazer? Que tipo de capacidade espiritual eu preciso ter para anunciar para alguém o Evangelho? O texto diz que imediatamente, está aí, olha, versículo 20, e logo. Então essa expressão, esse advérbio logo, aparece em outras traduções como imediatamente, ou seja, foi uma coisa instantânea. Logo após ele crer em Jesus, ele começa a falar para outras pessoas de Cristo. Evangelizar, queridos, é simplesmente dizer para aqueles que estão com sede que nós encontramos água. É mostrar para aqueles que estão com fome que nós encontramos alimento. E tenha certeza, há pessoas ao seu redor que estão com sede, pessoas ao seu redor que estão famintas, e às vezes a gente está se esbaldando de comer, de beber, se esquecendo daqueles que ao nosso redor estão sedentos. Se você já encontrou água, é hora de dizer às pessoas: existe alguém que pode matar a sua sede, existe água para a sua vida. Minha tentação nesse momento é dizer: melhor ainda, se você já encontrou a igreja das águas. Mas isso é só brincadeira, gente.
É hora de anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho para aqueles que ao nosso redor estão sedentos. Paulo teve encontro com Jesus e logo, imediatamente, começou a anunciar isso. Agora, veja você que a caminhada cristã também é um processo que envolve dificuldades, problemas. Primeiro, Paulo foi perseguido pelos judeus em Damasco. Teve que fugir vergonhosamente no cesto. Depois Paulo vai para Jerusalém e veja você, Paulo enfrentou preconceito. As pessoas da igreja de Jerusalém, diz o texto aí no versículo 26, as pessoas não acreditaram na conversão de Paulo. Olha que coisa, você já passou por isso? Pessoas que olham para a sua vida e não acreditam que você mudou. Gente que olha para a sua vida e você cristão, você na igreja, você convertido, não fique triste. Você não é homem. Isso também aconteceu com Paulo. Isso nos ensina, querido, que qualquer pessoa que tenha um encontro com Cristo, que toma a direção do Evangelho, sempre enfrentará dificuldades, obstáculos, desafios, mas ser cristão é seguir em frente. Ser cristão é não desanimar. Paulo não teve descanso, foram perseguições, foram discriminações, mas ele seguiu a direção do Senhor. Querido, eu não sei quais são os obstáculos que talvez você esteja enfrentando agora para seguir o Evangelho. Situações que se colocam contra você, mas não desanime. Ser cristão é olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ser cristão é ser fortalecido, consolado, confortado pelo Senhor. Veja, que fique claro, não é pecado eu me sentir ofendido. Não é pecado eu me sentir magoado, machucado, triste. O problema é eu não buscar o fortalecimento que vem do Senhor. O problema é eu me abater e não buscar no Senhor o consolo e o conforto para seguir em frente. Como falamos algumas semanas atrás, o problema é quando o nosso coração volta do Egito. Hoje o Senhor te chama a perseverar. Segue em frente. Segue em frente. Siga a sua vida com Cristo. Não permita que os problemas, os pecados, as investidas do inimigo te paralise. Veja que aqui também tem algo interessante. E tem uma frase clichê que ajuda a gente a olhar esse texto, né? Toda igreja tem problemas. Havia lá na igreja de Jerusalém, haverá na igreja das águas, haverá em qualquer igreja nesse mundo. Porque igreja sem problema não existe. O mesmo lugar onde você é abençoado, a mesma comunidade onde Deus te acolhe, pessoas cuidam de você, às vezes, em algum momento, pode te decepcionar, pode te frustrar, pode fazer algo que não corresponde à sua expectativa. Por quê? Porque a igreja é feita de seres humanos pecadores, e é sempre bom lembrar, um desses pecadores é você. Na medida que a igreja tem problemas, uma pergunta interessante é: você é parte do problema ou é parte da solução do problema? Quem você é nessa situação? Aqui nós vamos ver na igreja de Jerusalém um problema sério. Nós vamos ver alguém que resolveu não ser parte do problema, mas ser parte da solução. A igreja de Jerusalém tinha um problema com Paulo. Ninguém acreditava que Paulo realmente fosse crente. Mas Deus usou Barnabé para dar a mão para Paulo e conduziu a igreja. Aí no versículo 27. Paulo depois se tornou um grande missionário, plantador de igrejas, teólogo, escritor. Nada menos do que 13 cartas do nosso Novo Testamento foram escritas por Paulo. Milhares de cristãos foram pastoreados por Paulo. Mas antes de tudo isso, Paulo foi um cristão que precisou de um amigo para dar as mãos a ele e integrá-lo à igreja. Querido, todo Paulo precisa de um
Barnabé. O reino de Deus precisa de Barnabés. Deus pode usar a sua vida para coisas extraordinárias, mas talvez não como Paulo, talvez como Barnabé. Pessoas que são instrumentos de Deus para acolher outros, gente que com o seu sorriso, com a sua atenção, com o seu cuidado, gente que sacrifica o tempo dela para estar ao seu lado, gente que não olha para as pessoas com preconceito, discriminação, desconfiança, mas olha para o outro com as lentes da graça de Deus, gente que enxerga no outro o que Deus pode fazer na vida dele, quem Deus pode transformá-lo. Esse foi o olhar de Barnabé. A dinâmica do Evangelho, veja você, ela possui duas etapas. Né? Duas etapas. Primeiro, existem os semeadores, aqueles que falam da palavra, evangelizam, anunciam o amor de Deus. Deus usa gente diferente, situações distintas, para semear o Evangelho no coração. Ok? Depois de um tempo, essa semente começa a germinar na sua vida, por obra do Espírito Santo, e nasce um brotinho, uma plantinha frágil. E aí, não sei se você já viu isso, mas existem algumas plantas que, quando elas começam o processo de crescimento, você precisa amarrá-las a uma estaca, para que ela possa crescer de forma mais consistente. Pois então, talvez Deus te chamou para ser uma estaca. Deus usou Barnabé como a estaca que Paulo precisava para crescer espiritualmente, suporte, para que a vida espiritual dele frutificasse. Queridos, o reino de Deus precisa de semeadores, mas o reino de Deus também precisa de estacas. Ambos são importantes, ambos têm sua utilidade, só que há uma diferença. Eu posso falar do Evangelho para você e nunca mais te ver. Pode ser uma coisa única. Posso encontrar a pessoa na fila do banco, ali sentado do meu lado no ônibus, falar de Jesus para ela e nunca mais a ver, e Deus pode até agir naquele coração. Agora, quando eu me proponho a ser suporte, quando eu me proponho a ser destaque, isso leva tempo. Isso não é uma coisa que eu faço uma única vez. Eu preciso ter tempo. O Senhor chama você, queridos, nessa noite. Chama a sua atenção para aquelas pessoas que ao seu redor podem estar sedentas, podem estar famintas. E você achou alimento, e você achou água. O Senhor chama você nessa noite também a olhar para aquelas pessoas que já encontraram Jesus, mas talvez estejam precisando de alguém para ser suporte, para dar a mão, para ter uma palavra de ânimo, ter uma palavra de motivação, para orar junto, para conversar junto, para ler a Bíblia junto, para vir à igreja junto. Barnabé foi esse suporte na vida de Paulo. E lembre, na dinâmica do reino, às vezes o que semeia um, o que rega é outro. Né? Paulo vai dizer que um é o que semeia, outro é o que rega, outro é o que cuida. O Senhor vai dando crescimento agora. Talvez o Senhor me chame a cuidar e ser suporte de alguém que eu não semeei o Evangelho naquela vida. Então, Deus me chama a ter responsabilidade, mesmo com aquelas pessoas que não foi eu quem semeei o Evangelho na vida dela. Versículo 26 vai dizer que Barnabé pegou Paulo pela mão e levou Paulo ao encontro dos apóstolos. Barnabé agiu. Barnabé abençoou a vida de Paulo. Barnabé abençoou a igreja, porque Barnabé não olhou para o passado de Paulo. Barnabé olhou para a obra que Deus estava fazendo na vida dele. Isso é ser igreja, queridos. Isso é ser igreja. É tomar pessoas pela mão e ser um suporte na vida delas. Agora veja, queridos, com a graça de Deus, com o apoio de Barnabé, Paulo supera esse preconceito. Paulo é acolhido na igreja. Paulo passa a pregar o Evangelho em Jerusalém. E agora eu chamo a sua atenção para os versículos 27 e 28. Porque aí nesses versículos, uma frase que se repete.
No versículo 27, Barnabé vai dizer para os apóstolos que quando estava em Damasco, Paulo pregou ousadamente. Em outra tradução, Paulo pregou com coragem o Evangelho. Depois no versículo 28, vai dizer que quando ele foi acolhido em Jerusalém, como é que Paulo faz em Jerusalém? Ele passa a pregar a palavra corajosamente, ousadamente. Perseguições de um lado, discriminação do outro, tendo que fugir de uma cidade para outra. Como é que Paulo lidou com isso? Com coragem. Veja, queridos, é interessante notar que no versículo 31, o texto vai dizer que a igreja caminhava no conforto do Espírito Santo. Essa palavra conforto significa literalmente que a igreja era encorajada pelo Espírito Santo. Queridos, essa é uma virtude que nós temos esquecido. A virtude da coragem. Coragem bíblica é não ter medo. Não é não ter medo de andar de montanha-russa, né? Fazer alguma coisa irresponsável, alguma coisa contra a lei. A coragem bíblica é diferente. A coragem bíblica é a disposição de enfrentar riscos em obediência à vontade do Senhor, sendo e confiando no poder de Deus. Coragem bíblica, então, é quando eu tenho uma situação que, para obedecer ao Senhor, humanamente falando, eu vou ter medo. Humanamente falando, aquilo pode me trazer prejuízos. Humanamente falando, aquilo pode ser difícil. Humanamente falando, aquilo está além das minhas capacidades e condições. Mas eu enfrento isso com coragem. Por quê? Porque eu creio, porque eu confio no poder do Senhor. A coragem bíblica decorre da fé. Eu creio em Jesus, eu creio no poder de Deus, eu creio que Jesus está vivo, que o Espírito Santo atua em mim, que o Senhor provê as condições. A coragem bíblica nasce da fé, tem a ver com obediência. A coragem bíblica não é sair por aí fazendo loucuras em nome do Senhor. A coragem bíblica é se dispor a enfrentar riscos que decorrem do servir a Jesus. É a coragem de dizer não às propostas do mundo. Coragem de ser diferente do mundo. Coragem de ser cristão, ser fiel a Deus, viver o reino, independentemente das dificuldades. É a coragem de às vezes ser discriminado. É a coragem de às vezes ser mal compreendido. É a coragem de até ser perseguido. É a coragem de fazer o que ninguém faz, sem se intimidar com isso. Veja que, no caso de Paulo, apesar de todas essas ameaças, ele disse: eu vou pregar o Evangelho, vou falar de Jesus, vou anunciar o Evangelho. O Espírito Santo o fortaleceu e ele obedece o Senhor. A coragem que o Barnabé teve de acolher Paulo, e de repente o que iam pensar dele. Agora, repara uma coisa: é possível ter fé sem ter coragem. A fé sem coragem é uma fé tímida, é uma fé amedrontada, é uma fé onde a pessoa diz: eu creio, eu acredito, mas eu não entro naquele campo de batalha nem que me pague, né? Eu acredito, mas eu não dou nenhum passo na direção de fazer nada, porque aquilo, e se acontecer alguma coisa comigo, e se eu não for capaz, e se eu enfrentar aquele problema, e se eu tiver dificuldade, e se eu não conseguir mudar, e se eu não conseguir superar o obstáculo. Se crer, você tem medo, e o medo vence a sua fé. Não é à toa, querido, que temos na palavra uma série de recomendações para sermos corajosos. Nada menos do que 3 vezes o Senhor falou para Josué: ser forte e corajoso. Precisamos de coragem, queridos. Está nos faltando coragem. Coragem para assumirmos nossa fé. Não importa o que amigos, familiares possam pensar.
coragem de buscar no Espírito Santo força para publicamente assumir a nossa fé, viver os valores do reino, coragem para falar a verdade, coragem para falar de Jesus, coragem para fazer o bem, coragem para perdoar, coragem para ajudar quem não merece, coragem para abrir mão de vantagens indevidas, coragem para não sucumbir diante de todas as propostas sensuais e sexuais da nossa sociedade, coragem para a gente não ficar viciado nas redes sociais e fazer mal a outras pessoas através delas, coragem para sermos cristãos, coragem para sermos igreja, coragem de abrir mão de algumas coisas do nosso dia para ler a Bíblia, para orar, para o culto, sem ter medo de ser chamado de fanático, coragem de assumir a fé nos ambientes públicos, no trabalho, na escola, na faculdade, junto aos amigos, vizinhos, coragem de lutar contra mim mesmo, contra os meus hábitos, minhas manias, meus costumes, a fim de crescer espiritualmente. Sermos igreja é um ato de coragem, coragem de não sermos igreja que está interessada apenas em ter um templo cheio de gente, ou sermos igreja, não sermos igreja que vende ilusões de cura, prosperidade, de não sermos uma igreja que vai manipular pessoas pelo medo do diabo, não sermos igreja que corrompe o evangelho, mas sermos igreja que tem coragem de pregar o evangelho, pregar a verdade simples da palavra de Deus, coragem de ser igreja, admitimos que temos nossas fraquezas, que a liderança da igreja não é alguma coisa sobrenatural, mas é gente humana, limitada, que tem imperfeições como você, coragem de financeiramente não manipular as pessoas, mas depender das contribuições que nascem de um coração sincero, fiel, que contribui com seus dízimos e ofertas, coragem de não usar as pessoas, mas cuidar delas, não manipulá-las, mas caminhar ao lado delas e abençoá-las para o crescimento espiritual de cada uma delas. Portanto, querido, ser cristão e ser igreja é um ato de coragem nesse mundo. A pergunta é: você tem agido com coragem? Você tem agido corajosamente? Ou o medo, seja lá do que, tem te intimidado a ponto de você não fazer o que o Senhor te chama a fazer? Será que as circunstâncias da vida têm te intimidado? Será que você tem se acovardado? Quais os riscos, os desafios que você tem assumido na sua vida para servir ao Senhor? Querido, o mesmo Espírito Santo que estava atuando e encorajando Paulo, ele está agindo aqui. Ele age na sua vida. Se você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos seus pecados, se você confia no poder de Deus, se você confia no Espírito Santo, tenha coragem de se posicionar espiritualmente, sair da timidez, sair da zona do medo, tomar decisões pelo Evangelho, coragem de responder, corresponder ao chamado do Evangelho, coragem de ser obediente, ser fiel, ser crente, ser missionário, viver com uma ousadia o reino de Deus. O Evangelho deve nos levar a sermos ousados. Por quê? Porque aquele em quem confiamos é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ousadia. Há um texto que de certa vez o autor ele fazia um desafio de, na verdade ele estava falando de desafios, né? Ele dizia que nós devemos assumir na nossa vida espiritual desafios que sejam maiores do que as nossas forças,
desafios que sejam maiores do que a nossa capacidade. Para quê? Para que eu entenda, para que eu aprenda, adiante desses desafios, a única forma de eu vencê-los é se tiver de joelho no chão. Estabeleça metas, alvos, propósitos para a sua vida, coisas que você, segundo o seu próprio esforço, você não vai conseguir. Segundo a sua capacidade, você não terá condições. Naquilo que você entende da sua vida, isso não, você sozinho não consegue. Mas é um propósito. E você vai buscar no Senhor forças e condições para que o Senhor te fortaleça. E aí, quando acontecer, você vai saber que aconteceu porque o Senhor agiu poderosamente. Então, queridos, por causa da ousadia dos apóstolos, ousadia de Paulo, outros cristãos, o Evangelho se espalha. Versículo 31 faz uma transição, mostrando que o Evangelho começa a sair de Jerusalém para outros lugares. A igreja estava se espalhando. E da mesma forma que antes, o Senhor usou Filipe para levar o Evangelho a Samaria. Usou Filipe para abençoar o eunuco etíope. Agora Paulo prega o Evangelho em Damasco. E vemos agora Pedro indo para as cidades de Lida e Sarona. É interessante notar, versículo 32, vai dizer aí que Paulo foi na cidade de Lida visitar os santos. Que gente são essas, né? Os santos. Será que era uma reunião lá, né, de São Judas, São Jorge, São Benedito? Curioso, queridos, que hoje a gente é tão preconceituoso com o cristão. Às vezes nós, cristãos, somos preconceituosos com outros cristãos, que uma expressão como essa nos causa surpresa. Como é que Pedro foi visitar os santos? Ocorre que no Novo Testamento, toda vez que a palavra santo aparece no plural, ela se refere aos cristãos de uma igreja. Os santos são cristãos daquela cidade. Não é porque eles eram perfeitos, mas é como Deus enxerga o povo de Deus, os cristãos do lugar. Quando o Senhor olha para a gente, como é que ele vê? Ele vê a comunidade dos santos que se reúnem. Que diferença faz isso? 3 diferenças. Vamos pontuar uma por uma. Primeiro, repare como a sua vida é preciosa aos olhos do Senhor. Pensa em quanto pecado você tem. Pensa em quantas imperfeições você tem. Mas apesar de tudo isso, quando Deus olha para você, Ele não vê o que você fez, ou o que você deixou de fazer. Ele vê a obra de Jesus na sua vida. Ele vê em quem você crê. Ele não vê o que você fez, mas aquele sobre quem o sangue está na sua vida. Ele não olha para as suas limitações, ele olha para a presença do Espírito Santo. Veja, querido, como a sua vida é preciosa aos olhos do Senhor. E do mesmo jeito como o Senhor olha para você, Ele olha para os nossos irmãos. E essa é a segunda implicação. Primeiro eu tenho que olhar para a minha vida e ver como eu sou precioso aos olhos do Senhor. Mas quando eu olho para o lado, quando eu olho para trás, quando eu olho para as outras pessoas da igreja, elas têm pecados, elas têm falhas, elas têm erros. Mas como é que o Senhor as vê? Como santos do Senhor. Terceiro, como é que o Senhor olha a igreja? Um bando de gente fanática, doida. Comunidade dos santos do Senhor. É preciso valorizar o ser cristão. É preciso valorizar o ser igreja. E aí, queridos, a parte final do nosso texto, do 32 a 42, vai escrever 2 milagres que Pedro realizou, né? Ou Deus realizou através de Pedro. Primeiro, ele cura um paralítico chamado Enéas. Depois, uma mulher chamada Tabita, que provavelmente já era cristã, ela morreu e foi ressuscitada. Veja você. O que isso nos ensina?
nos ensina que o Evangelho nos mostra um Deus que transforma a realidade. O Evangelho tem poder de transformar a mente, o coração, mas também o corpo, a vida. Transformou a vida de Paulo. Paulo era um perseguidor de igreja e se tornou um missionário. Mas esse mesmo Deus pode transformar a sua família. Esse mesmo Deus pode transformar alguém que está doente. Esse mesmo Deus realiza coisas que humanamente consideramos impossíveis. Não há impossíveis para o Senhor. Agora, como o Senhor vai agir? Quando Ele vai agir? Até mesmo se Ele vai agir, depende dele. Agora, os milagres nos mostram Deus que se importa com a nossa dor, que se importa com o nosso sofrimento. Um Deus que nos surpreende, que nos visita com amor, com graça, com cuidado. Um Deus que supera as nossas expectativas e faz aquilo que a gente nem sequer espera mais. Agora, tanto na cura de Enés quanto na ressurreição da Tabita, veja, Pedro não confiou em si mesmo. Ele confiou no nome de Jesus. Ele ajoelhou e ele orou. Nenhum de nós tem o poder de curar. Pedro não curou todos os doentes que haviam naquela época. Muito menos ele ressuscitou todas as pessoas que morreram. Aliás, a própria Tabita veio a falecer depois. O Enés ficou doente depois. Mas quando cremos em Jesus, no poder de Jesus, sempre, observe, sempre podemos clamar pelo poder dele. Eu não sei a luta que você está enfrentando nesse momento, mas creia, você pode clamar pelo milagre do Senhor. Existe um Deus de milagres, um Deus de poder, que faz aquilo que a gente considera impossível. Um Deus que se importa com você, um Deus que cuida. Agora, talvez se você olhar com atenção a sua vida, você vai perceber que milagres têm acontecido. Coisas têm acontecido na sua vida maravilhosas. Então, saiba, Deus está agindo para colocar um sorriso no seu rosto. Deus se alegra quando sorrimos a Ele. O problema é que às vezes o nosso sorriso não se volta para o Senhor. Por fim, toda a ação de Deus visa em última instância que corações se convertam ao Senhor. Lá, quando Enés foi curado, o que aconteceu? As pessoas daquela cidade creram em Jesus. Depois, quando Pedro vai lá e ressuscita a Tabita, pessoas se converteram ao Senhor. Corpos podem ser curados. Nem se parecer. Agora, quando a gente se torna filho de Deus, isso é eterno. Mesmo quando a gente enfrenta as doenças do corpo, e mesmo quando o nosso corpo sucumbe diante de Deus, nós experimentamos vida em abundância, comunhão com Deus, vida eterna, que não termina na morte. A morte afeta o nosso corpo, mas ela não tem poder de nos separar do amor de Deus. Queridos, Deus faz milagres na nossa vida. Deus faz milagres na sua vida para quê? Para que você veja a glória dele, creia em Cristo, experimente a graça da vida eterna. Por que será que Deus tem feito milagres? Então, querido, eu queria nessa hora te convidar a orar, a fechar os seus olhos e colocar diante do Senhor algumas das questões que nós pensamos aqui nessa noite. Nós vimos o agir do Senhor. Primeiramente, vimos como Deus agiu na vida de Paulo. E como Paulo imediatamente, após ter um encontro com Cristo, passou a servir ao Senhor. Imediatamente, queria que você refletisse sobre as coisas que você tem adiado.
decisões que você tem, sabe, depois, quem sabe, não, imediatamente, está na hora de você se posicionar, está na hora de você responder ao chamado do Senhor. Veja como Deus usou Barnabé para ser apoio, suporte para a vida de Paulo. Pense que talvez há pessoas ao seu redor que estão sedentas e você não está levando a elas a água. Gente que está com fome e que você não está compartilhando alimento. Pense que há pessoas ao seu redor que estão tropeçando, caindo e precisam de um suporte, de um apoio, de uma oração, de uma palavra de incentivo, e você pode ser dado para isso. Pense naquilo que na sua vida você precisa enfrentar, está lhe faltando coragem. Coragem de dizer não ao pecado, coragem de dizer não ao seu conforto, coragem de dizer não, coragem de assumir risco. O desafio do Senhor nessa noite é assumir propósitos espirituais, para além da sua zona de conforto, para além daquilo que humanamente é fácil de você conseguir. Propósitos espirituais, onde você vai se colocar na inteira dependência de Deus. Hoje o Senhor te chama a isso. Desde aquela hora que você se arrumou em casa, Deus já estava agindo na sua vida. Deus já estava te chamando para vir aqui. Porque Deus tem um chamado, tem um propósito na sua vida nessa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é Deus que faz milagres. E dos maiores milagres, ó Pai, o maior de todos é a possibilidade de nós experimentarmos o teu amor em nossa vida, de sermos feitos filhos do Senhor. Nessa hora, em nome de Jesus, que o Espírito Santo abra corações, para que aqueles, ó Deus, que aqui estão, que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, possam nessa hora, Senhor, ter o seu coração aberto, possam ter o seu coração transformado, e possam, Senhor, corresponder, se posicionar espiritualmente diante da Tua voz. Senhor, que não saiamos daqui, Senhor, adiando, que já agora, Senhor, já hoje, seja um dia, Senhor, de correspondermos ao chamado do Senhor. Dá-nos a coragem, Senhor. Dá-nos a coragem de enfrentarmos nossos medos, enfrentarmos, ó Pai, riscos, enfrentarmos, ó Pai, desafios. Senhor, se há pessoas que aqui chegaram, Senhor, pessoas, ó Pai, que estão ouvindo a Tua palavra nesse momento, e chegaram, Senhor, com os lábios secos, ó Deus, com o coração faminto, com a vida vazia, vazia de paz, vazia da Tua presença, vazia da Tua graça, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, proporcione alimento para as suas vidas, ó Pai. Que essas vidas possam, Senhor, se alimentar, comer e beber, ó Pai, da Tua graça. Nos usa, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, para que a gente possa levar, ó Pai, a água do Evangelho, o alimento do Teu amor. Mas, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a ser suporte, a ser estaca, a ser apoio. Aqueles que ao nosso redor estão sofrendo, aqueles que ao nosso redor, Senhor, estão tropeçando, que a gente possa investir tempo para abençoar vidas, ó Pai. E em nome de Jesus, coloca no nosso coração alvos espirituais, objetivos espirituais, propósitos espirituais, que estejam, Senhor, em conformidade com a Tua vontade. Dá-nos a coragem, Senhor,
pensar, ó Pai, no que os outros vão pensar. Coragem de enfrentar o pecado, coragem de viver o Evangelho, coragem de tomar decisões, ó Pai, baseadas apenas no Teu querer, dependendo do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, faz uma igreja corajosa, que vive o Teu Evangelho com poder, não o nosso poder, mas o poder do Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.